Olá, assombrosos e medrosos. Tô de volta. Voltei. Não, agora eu vou ver se eu continuo um pouco os vídeos, porque tava difícil demais. E agora eu tô com uma câmera melhor também. Vamos ver se eu animo um pouco fazer vídeo pra vocês aí. E assim, esse vídeo de hoje, eu até botei chroma aqui, nem sei se vai dar certo, porque tá meio precário. Mas eu vou melhorar mais. Eu vou ver o que eu faço, pegar um chroma melhor, vou ver, dar um jeito. Arrumar um microfone, porque esse aqui tá meio ruim também. Mas tá bem melhor que o que era antes, né? Isso aí eu tenho certeza que tá. A história de hoje é um pouco diferente das outras histórias, né? O pessoal manda muito assim, muito vídeo pra mim assim de zoeira, de bagunça, né? Só pra ver eu contar e eles rachados da risada. É um terror meio assim, meio cômico. Mas o de hoje eu não sei se vai ser. Porque isso aconteceu há muito tempo atrás. Ah, tá. Se tiver algum barulho é os vizinhos. Tem uns vizinhos em cima aqui, ligam a TV no máximo. É o seguinte, tinha um casal que acabou de casar, isso foi em Minas Gerais. Minas Gerais é o que mais tem, né, dessas coisas. De atentação, de assombração, essas coisas terríveis. E esse casal pegou e tava bem, tudo, tinha casado, foi morar numa casa, uma taperinha. Uma casa de pau a pique, que eles falam, né? Eu vou botar aqui como que é a casa de pau a pique, o pessoal não sabe. Tem um barbeiro também. Se o seu lobisomem não te matar, só a Chagas matava. Foram morar lá. Estão morando de boa, sossegado da vida. Aí conseguiram um filho, né? Também naquela época a gente tinha televisão. O mínimo era ter um filho, né? Assim, de cara que casava. Menos de um ano de casado. Já tinha um filho já. Eles viviam bem demais nesse lugar, mas bem mesmo. O problema maior foi que o cara tinha que fazer uma viagem. E nessa viagem ele ia ficar 10 dias. Porque nessa época andava só de burro e para carregar carga, não tinha carro, nessas coisas que nem hoje. Essa história quem contava era um tio meu. Para poder passar, para ele poder chegar na casa dele, tinha tipo uns riachos, uns ribeirãozinhos, sabe? E ele foi embora, deixou a mulher para trás só com o filho e falou com ela, ó, tem uma arma aqui, você fica com ela, só que você lembra que é um tiro só, né? Aquelas, chama de bagamate, pica-pau, de carrega pra boca, você pega e bota primeiro você pega a espingarda, bota a, como é que fala, a espoleta, aí depois você vem com pólvora, aí você aperta, aí você vem com a bucha, aperta, aí você vem com chumbo, depois vem com a outra bucha, aperta bem, para poder dar um tiro. E nessa aí era difícil, assim, você não era fácil de acertar também não, era meio que a queima-roupa para acertar alguma coisa. E a mulher era ruim no tiro demais, e ele falou com ela, ó, você só atira se você vê que tá em cima do você. Aí ela falou assim, tudo bem então, pode deixar que eu vou fazer isso. E ficou lá cuidando da criança, de menino pequeno, assim, acho que não tinha nem 6 meses. Tava cuidando lá, e uma casa da outra era distante, uma roça da outra dava coisa de 3, 4 quilômetros. E não dava para poder ela ficar com os outros também não, que se deixasse sozinho, outra pessoa chegasse na terra e entrasse, perdia, não tinha como. E ele foi embora. Seguiu a viagem dele, né? Ficou a mulher na casa. E nisso o irmão dela ia lá ver ela de vez em quando. Aí ele foi lá e via ela e tudo, e o cara ficou uns 10 dias fora, né? Quando tava assim, no 6º dia que eu tava fora, esse irmão dela falou assim, ô minha irmã, deixa eu ficar aqui com você. Aí ela falou assim, não, eu quero ficar sozinha, só eu e a criança, porque eu tenho que saber me defender também. E ele viaja muito. O cara falou assim, tá bom então, já que você quer assim. Só que o irmão dela, o que ele fazia? Todo dia, assim, anoitecendo, ele subia num pé de piqui e ficava de cima do pé de piqui espiando a casa embaixo. Ele passava a noite inteira espiando essa casa. Ele falou, eu não vou deixar minha irmã sozinha. E subiu nesse pé e ficava lá. Eu cheguei a arrepiar falar um trem desse. E ele espiando a casa. Ele falou que nada. Passou um dia, 2, no 6º dia não tinha nada. Ele até pensou assim, mas que bestagem minha, né? Eu ficar vindo aqui
sendo que minha irmã pode muito bem se virar sozinha e tudo. E de manhã cedo, assim, umas 6 horas, ele disse ir embora. E de dia não tinha perigo, né? Não tinha problema de nada. Aí beleza. Ele desceu desse pé de piqui que tinha lá e foi embora. E durante 6 dias. No 7º dia, ele subiu, tava ventando muito. Aí o que ele fez? Ele pensou assim, tá muito frio, e já era assim umas 8 horas da noite. Ele pegou e desceu do pé de piqui. E ele não tinha medo, não. Também ele estava armado de faca, de tudo. Aqueles revólver que não é revólver, garrucha que chama. Ele tem assim, você quebra ela, tem 2 canos. Aí tem 2 cão, dá 2 tiros, é a mesma coisa também, carrega do mesmo jeito. Aí, guardinha, que passa aqui. Aí o que acontece? Ele todo armado, né? Só que ele não tava com espingarda, tá? Só com essas armas aí, mas que o negócio dele era pegar na faca. Ele não tinha esse negócio de tiro nem nada, não. Era a faca mesmo, o bicho era doido. E é o que? Isso aconteceu em 1800, na época tinha escravo ainda. Beleza, ele tá lá esperando e deu esse frio lá, ele não aguentou, desceu e foi buscar uma coberta, alguma coisa para ele ribuçar lá em cima. No que ele foi na casa dele buscar, era coisa de 3, 4 quilômetros. Chegou o bicho, a tentação que chegou lá para poder atormentar essa mulher que tava sozinha. Aí ela pegou e falou o seguinte, que tem a história, quem contou foi ele e foi ela. Depois, no final da história, juntou a história dos dois e deu esse contexto, né? Aí meu tio contava assim, beleza, ela na casa, ficou de noite e começou a tentação, né? Rodar, 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 perturbar, perturbar, perturbar. Não deu outra. Começou a bater na porta e chamar ela, ô não sei quem, chamar pelo nome. Ô não sei quem. Aí ela, quem tá me chamando? Aí ela respondia, quem é que tá aí? Aí ele, é eu, abre pra mim, seu marido. Falava igualzinho o marido dela. Só que ela sabia que o marido dela não voltava antes de 10 dias, não tinha como. Era 5 dias pra ir, 5 dias pra voltar. Se fosse 7 dias, era 7 dias pra ir, era 3 dias e meio pra ir, com 3 dias e meio pra voltar. Dava 7 dias, uma semana. E ela sabia que não estava no prazo dele voltar, não tinha como ele voltar, era muito distante. Aí ela pensou, isso é a tentação, né? Alguma coisa tentando ali. Ela pegou a arma e gritou, falou assim, ó, você pode ir embora daqui que não tem nada pra você aqui não. E pegou a criança no colo, colocou numa cesta e colocou assim de trás do fogão de lenha, de um jeito, assim, pra que nada caia na criança, né? Aí ela veio e colocou umas coisas na frente, uns balai, e a criança dormindo. Ela pegou essa espingarda e ficou segura, já carregada, que o marido deixou no ponto. E já pegou uma faca também, botou na cintura e ficou sentada lá esperando, olhando para a porta. Só que tinha uma porta da entrada e tinha uma porta na cozinha, que é onde ela estava. Que essa porta da cozinha dava pro fundo, pra roça. Beleza, tá ela lá, no fundo lá, e com esse menininho, e essa tentação batendo, 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 batendo. Aí começou a urrar. Urrar, igual jumento. Urrando, urrando, urrando. E ela não sabia o que fazia. E ela rezando, rezando pra tudo quanto é santo. Ela era católica. Rezando, rezando, rezando e nada. Nada dava jeito. Nada. Rezava e nada dava jeito. Rezava e nada dava jeito. Até que começou a parar um pouco. Aí ela falou assim, ué, deve ter acabado isso aí, né? Deve ter parado, foi embora. Que ela foi na janela assim da cozinha, ela destremelou que tinha umas tramelas. Eu tô falando pro pessoal que é novo, não sabe o que é tramela, né? Vou botar aqui, ó, o que é tramela. Eu vou colocando aqui o que é essas coisas que eu vou falando. Né? O pessoal fica perguntando depois o que é e depois fica sem saber. Aí eu vou conforme eu vou falando, eu vou colocando. A tramela, ela abriu a tramela e olhou assim, bem devagarzinho, segurando aqui, para que se o bicho viesse, ela empurrar, né? E ela não sabia o que era. E ela tá olhando assim, quando ela olhou assim, um pouquinho, tava a noite tava assim, aquela lua nova, uma lua cheia, nova, uma lua que clareia, né? Tava clareando tudo, assim. Aí ela viu esse bicho. Era um cara meio pelado, meio com pelo. E ele tava rolando na terra e gritando, rolando na terra e gritando. Aí ela viu ele meio de longe, assim. Só que não sabia se era gente ou se era bicho.
um bicho cabeludo. E ele rolando, rolando e gritando. Aí ela viu, quando ela viu, falou assim, ah não, isso é gente. Alguma pessoa amaldiçoada, alguma coisa. Aí ela viu que não era, ela achou que era uma assombração, uma tentação, uma coisa assim. Não deixa de ser uma tentação, né? Mas aí ela pegou e ficou esperta, ficou vendo aquele trem lá assim, e, meu Deus do céu, o que é isso? Já fechou a janela e pegou a arma e falou assim, eu saio lá fora e dou um tiro nele. Aí ela pegou e pensou, mas se ela errar e ele pegar a criança? Aí ela ficou mais um pouco, assim, mais uns 10 minutos. No que ficou uns 10 minutos foi o tempo do irmão dela chegar. No que o irmão dela chegou, ele chegou, subiu no pé de piqui e ficou lá em cima, né? E ele não viu nada, não. Tava silencioso, né? Quando ele tava no pé de piqui, que ele olhou pra baixo assim, ele viu o cara passando, andando. O cara tanto andava, quanto caía no chão e gritava, e rastejava, andava, caía no chão e rastejava. Agora, assim, você não via roupa, não. Era tipo meio pelado, meio peludo, meio... um trem esquisito. Agora, com as mãos deformadas, os pés deformados, não via direito o que era, não. Porque tava clara a lua, mas não dá pra ver tanto, assim. Ele viu que era um bicho, alguma coisa, né? Aí já pensou, isso é um demônio, alguma coisa, um bicho. Preparou essa arma que ele tava, botou na mão aqui, descendo no pé de pique. Quando descendo no pé de pique, ele foi pra cima dele. Quando ele chegou em cima dele, o bicho levantou. Quando levantou, assim, que nem, sabe, um urso quando tá deitado levanta, a mesma coisa. O bicho levantou pra cima dele, assim. Quando levantou, ele pegou a arma e deu um tiro. Bem nos peitos. Pá! Aí, mesma coisa que nada. Ele foi, armou, que ele tem 2 cão, né? Ele armou outro cão e pá, mais uma. Nada. Aí o bicho partiu pra cima dele. Ele partiu pra cima dele, ele puxou a faca. Quando ele puxou a faca, o bicho pulou em cima dele. E ele tentando enfiar, ele enfiava a faca, não achava nada. Era a mesma coisa de enfiar a faca no chão, assim, no chão fofo. Tipo um chão fofo, um bolo de capim. Enfiando assim, nada, nada, nada. E o bicho foi só machucando ele, batendo nele. E do jeito que unhava, mordia. E rasgando e cortando, só dando aquele corte nele, só e unhando ele. E ele começou a gritar, que ele viu que não tinha jeito, e começou a gritar. Nessa, a mulher tava dentro da casa. Aí ela pensou assim, ó, tem alguém lá fora, né? E atirando, o bicho atirando, ela não sabia o que era. Mas como ela viu que tinha a criança, ela pegou e saiu lá pra fora com a arma, fechou pra criança ficar presa lá dentro. Só que a tramela não tem como fechar por fora. Não tinha chave o lugar. Ele só fechava por dentro. Tinha que ter sempre uma pessoa na casa. Aí ela deixou meio aberto. Assim, encostado, mas se empurrasse, abria, né? Ela foi atrás do cara. O cara tá na baixada. Quando ela chegou, tava, em vez dela ver o bicho, ela viu só o irmão dela com a faca fazendo assim, ó, com a faca no ar, enfiando a faca no chão e gritando, enfiando a faca no chão e gritando. Aí ela pegou e gritou ele, né? Quando gritou ele, ela assustou. Aí o bicho que estava nele sumiu. E aí ela falou, o que você tá fazendo? Porque você tá enfiando a faca no nada aí. Aí ele pegou e falou, não, tem um bicho aqui me atacando, tava me atacando, você chegou, sumiu, não sei o que é isso. Aí ela falou, não, eu vi o que é, gente. Não é nada disso, não. Aí ele pegou, foi com ela para dentro da casa. Quando chegou lá dentro da casa, cadê a criança? Desapareceu. Isso aí foi alguma coisa, alguma feitiçaria, alguma coisa que esse trem fez. Ninguém sabe se era um bruxo, se era um lobisomem, poderia ser. O que é que era, que fez um feitiço em cima dele ali e ele não conseguia para derrubar a criança. Sabia, né, que ele estava lá no pau, quem sabe. Beleza, não acabou nisso aí não. Ela desesperada, cadê meu filho, jogando os trem pra cima e caçando. E a criança sumiu. E o cara também caçando. E ele saiu pro mato caçando. A essa hora também acabou o medo de tudo. Queria era achar a criança. Cadê a criança? E caçando, caçando, caçando. E nada de criança, de achar a criança dentro desse mato. Até que a sorte foi que para chegar nesse lugar tem a pinguela. Só que a pinguela, o pau tava ruim, aquele pau
que eles botam de comprido, para poder passar, era 2 paus só. E tinha passado um cara e o cara tinha derrubado. Aí o pessoal tava passando de jeito para não cair. No que o irmão dela passou, ele acabou de derrubar a pinguela quando ele voltou. E ficou só a casa, tem córrego em volta dela todinha. Só passa por essa pinguela. Essa casa fica no meio desses córregos. Essa tentação, esse bicho, não podia sair de lá, porque meu tio falou que ele não passava na água. Ele não tinha. Parece que a água é. Não sei o que tem na água, que ele não passa na água. E ele caçou o jeito de passar no pau e não conseguia, ele tava com a criança. E ele não conseguia passar. Aí ele viu que ele queria levar a criança embora e ele não conseguia passar, ele não conseguia passar. Nessa hora, a criança chorou. E a criança chorou, o cara pegou e falou, ó, tá chorando por ali. Aí a mulher já tava correndo quando ele falou isso. A irmã dele já disparou atrás, para poder correr atrás, para poder pegar a criança. Aí quando ela saiu gritando, 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 e a criança começou a chorar. Quando ela chegou lá, tava a criança no chão, deitada. Agora, a criança estava toda suja de sangue, e o sangue era do irmão dela. Isso é que é estranho. Ela foi e pegou a criança nos braços assim e voltou para casa. E esse bicho ficou preso, só rodando nesse lugar. Foi voltar para casa, o cara falou assim, não volta lá para sua casa não, vão lá para casa. Aí eles atravessou o corpo por dentro da água e foi para casa dele. Passou assim umas 2, 3 horas mais ou menos, aí começou a amanhecer, deu 5 horas, amanheceu, ficou claro, e ela ficou lá com ele, né? E ele machucado, foi cuidar dos ferimentos lá com a mulher dele, e belezinha lá, a mulher lá fazendo os curativos da mulher dele. Aí ela foi contar pra ela, né, o que aconteceu e tudo, foi falar. A mulher desse cara era do lugar, eles eram de fora, eles compraram terra. E ele casou com ela, herdou terra do pai dela. Aí ela falou o seguinte, que naquele lugar, já há muito tempo atrás, tinha um cara que era fugitivo e ele era feiticeiro. Isso mais de 50 anos atrás. E ele foi pra lá e eles não sabem se mataram ele lá, ou o que que era, ou se esse cara ainda vive lá ainda, nesse lugar. E falou com ela, ele falou como é que foi que aconteceu. Ela falou assim, ó, ele não escapou de lá, ele tá lá, só que ele não pode sair. Se eu fosse vocês, não voltava mais para lá, ser mais seu marido, e ou chama alguém, um padre ou alguma coisa, para poder benzer o lugar ou fazer qualquer coisa. Ela não quis nem saber. Pegou o filho dela, o marido voltou, e eles foram, comprou outra terra, vendeu aquela terra e falou com o pessoal, ó, esse lugar aí, ninguém vai, eu tinha uma casa lá, mas falam que é amaldiçoado. Não vender mesmo, vendeu barato, já para um corajoso, que falou assim, ah, não tô nem não, eu não tenho isso comigo não, eu vou pra lá. Ó, a merda que é, já pensou comprar uma coisa barata? Barato sai caro. Beleza, foram embora, viveram a vida deles. Esse outro pessoal lá, que é o irmão dela com a cunhada, sempre viveram lá, nunca teve problema. Ninguém nunca mais voltou nesse lugar. Agora, o que será que era? Aí meu tio nunca falou assim, ó, e agora você imagina o que que é, e se era um lobisomem que tinha, se era um feiticeiro, o que que você acha que era? E eu vou falar uma verdade pra vocês, eu não sei. Pode ser feiticeiro, pode ser o diabo, o próprio capeta, já pensou? Pode ser qualquer porqueira, pode ser. Ou pode ser alguém que virava lobisomem, pode ser o que seja, um demônio que atentou esse lugar lá. Agora, por que ele queria criança? É isso que eu não entendo, por que queria criança? E tem muita história antiga que fala que lobisomem gostava de pegar criança, feiticeiro gostava de pegar criança. É tanta coisa que bruxa levava criança embora. É tanta coisa que carregava criança. Se vocês gostaram, dá um joinha, dá like. Vamos ver se a gente volta a fazer uns vídeos, pelo menos um por dia. Eu vou tentar, né, colocar pelo menos um por dia, mas eu acho que vai dar, sim. Agora com a câmera melhor, a casa aqui é bastante espaçosa, acho que vai dar certo. Até mais, assombrosos e medrosos. Fui.